Minha irmã me fez instalar câmeras no meu carro. Depois da agressão que sofreu, achei que ela estava paranoica, até que meu instrutor de direção as desativou e me atacou 7 anos depois. Ele saiu da prisão e acabou de se candidatar para dar aula na autoescola da minha filha. Quando eu tinha 12 anos, minha irmã mais velha foi estuprada por um policial que a parou no acostamento da estrada. Ela ficou 2 semanas no hospital e nunca contou a ninguém o que aconteceu. Ela só repetia que ele tinha um distintivo. Ninguém vai acreditar em mim. Os hematomas no pulso dela contavam sua própria história, roxos e pretos, como nuvens de tempestade contra a pele pálida dela. Ela não deixava ninguém tocá-la por meses depois disso, se encolhia sempre que alguém se movia rápido demais ou falava alto demais. Por anos depois disso, minha irmã ficou obcecada em gravar tudo. Eu tinha que fazer chamada de vídeo com ela sempre que saía de casa, supermercado, parque, academia, tudo. Ela me fazia mostrar o estacionamento antes de sair do carro, escanear os corredores enquanto eu fazia compras, manter a câmera ligada até mesmo nas cabines do banheiro. Minha vida inteira era ditada por um medo de algo que nem sequer tinha me acontecido. Então, quando completei 16 anos, ela me deu um carro. Um Honda Civic usado, nada chique, mas confiável. Mas antes de me entregar as chaves, ela instalou 4 câmeras diferentes, painel, retrovisor e 2 escondidas apontando para os bancos do motorista e do passageiro. A instalação levou 3 dias, ela trabalhava até tarde da noite com tutoriais do YouTube e uma determinação que beirava a obsessão. Ela me fez prometer que nunca as desligaria. Você está sendo paranoica, eu disse. Por quê? Ela testava cada câmera no laptop, os dedos tremendo levemente enquanto ajustava o ângulo da câmera traseira. Não é sobre serem bons ou maus, ela disse. É sobre ter provas. Mas todos na escola achavam aquilo estranho. Meus amigos se recusavam a andar comigo porque não queriam ser gravados. Sarah, minha melhor amiga desde o ensino fundamental, riu quando viu as câmeras. O que é isso? Uma van de vigilância do FBI? Meu namorado terminou comigo porque disse que sentia como se minha irmã estivesse sempre observando. Ele terminou comigo por mensagem, covarde demais para dizer isso na minha cara, ou talvez só desconfortável demais para fazê-lo dentro do meu carro. Comecei a sentir raiva dela por me transformar na garota esquisita com o carro cheio de câmeras. Quando comecei as aulas para tirar minha carteira de motorista, meu instrutor era o Tenente Morrison, também conhecido como Tenente Dan. Ele era ex-militar, dirigia a melhor autoescola da cidade e tinha uma parede cheia de prêmios. Seu escritório era como um santuário de conquistas, recomendações do exército, certificados do DMV, fotos com o prefeito. Os pais pediam ele especificamente porque era moda antiga e ensinava respeito junto com direção. Minha mãe ficou radiante quando conseguimos uma vaga com ele. Você tem sorte, ela disse. Ele está com a agenda cheia por meses. Na minha 3ª aula, ele notou as câmeras. Estávamos praticando trocas de faixa na rodovia quando seus olhos captaram a luz vermelha de gravação no painel. Seus pais instalaram isso? Ele perguntou, com o rosto enrugado formando uma careta. Minha irmã, respondi. Ela é superprotetora. Ele balançou a cabeça, parou em um posto de descanso para examinar as câmeras mais de perto. Como posso te ensinar direito sendo vigiado? Isso me deixa nervoso, e se eu estou nervoso, você vai ficar nervosa, e é assim que acidentes acontecem. Ele tinha um ponto. A paranoia da minha irmã estava arruinando minha vida. Na prova ele disse recostado no banco do passageiro, seu corpo grande tornando o carro menor. Eles vão te reprovar se virem esses dispositivos de gravação não autorizados. Regulamento Estadual 247.3. Posso te mostrar como desativá-los temporariamente só para as aulas e a prova. Depois você pode ligar tudo de novo. Então deixei ele me mostrar. Era fácil, bastava desconectar alguns fios sob o painel. Suas mãos eram firmes e seguras, como se já tivesse feito aquilo antes. Ele até tinha uma ferramenta especial no porta-luvas. Disse que guardava para alunos com pais superprotetores. Prometeu que reconectaríamos tudo depois da prova na semana seguinte. A última aula foi numa quinta-feira. O ar de novembro estava fresco, folhas giravam nas ruas vazias. Deveríamos praticar baliza no centro, mas o Tenente Dan disse que conhecia um lugar melhor, um antigo pátio no distrito industrial onde o DMV costumava aplicar testes. Mais espaço para praticar, ele disse, me guiando por ruas desconhecidas. Menos pressão, ninguém assistindo ou julgando. O local estava vazio, sem outros carros, sem prédios por perto, apenas asfalto rachado e linhas amarelas desbotadas, quase invisíveis sob anos de clima e abandono. Cercado por 3 lados por uma cerca de arame enferrujado e torta, o 4º lado dava para uma estrada de serviço que parecia não ver tráfego há anos. Vamos praticar a manobra de 3 pontos, ele disse. Mas quando coloquei o carro em marcha ré, ele agarrou o volante. Sua pegada era de ferro. O treinamento militar era evidente na forma como controlava o veículo sem demonstrar esforço. Na verdade, ele disse, e sua voz agora era diferente, mais baixa, grave. A persona de instrutor alegre caiu como uma máscara. Vamos falar sobre respeito.
Tentei pegar meu celular no porta-copos, mas ele já o tinha. Seus movimentos foram tão suaves que nem vi ele pegá-lo. Famílias paranoicas, ele disse, enfiando a mão no casaco, acham que são tão espertas com suas câmeras. Mas você me deu a única coisa que sua irmã não podia te proteger, sua confiança. O resto foi um borrão. Eu me lembro de gritar. Lembro dele dizer que eu era igual às outras garotas orgulhosas que precisavam aprender. Seu hálito cheirava a café e algo medicinal. Lembro de finalmente conseguir abrir a porta e sair correndo, deixando minhas chaves, meu celular, tudo. Meus pés batiam no asfalto quebrado, depois na grama, depois em cascalho. Corri até meus pulmões arderem e minhas pernas tremerem. Uma mulher num posto de gasolina a 3 quilômetros de distância ligou pro 911 por mim. Ela me deu água e um cobertor. Perguntava o tempo todo se eu precisava ir ao hospital. Eu não conseguia parar de tremer. Quando a polícia chegou ao estacionamento, o tenente Dan já tinha sumido, e meu carro também. Encontraram o carro 3 dias depois, completamente limpo. Sem impressões digitais. Sem DNA. Sem filmagens, porque eu o deixei desconectar as câmeras. Mas encontraram outra coisa na garagem dele. 7 outros chaveiros. 7 outros carros que ele tinha emprestado de alunas. 7 outras meninas cujas famílias eram superprotetoras, e que ele havia convencido a confiar nele. Cada chave tinha uma pequena etiqueta com iniciais e datas, de anos atrás. 3 delas vieram à frente. As outras estavam com medo demais, ou suas famílias haviam se mudado, ou tinham sido convencidas de que ninguém acreditaria nelas, porque o Tenente Morrison era um herói, um veterano, um membro respeitado da comunidade com uma parede cheia de prêmios. Ele vinha fazendo isso há 12 anos. O detetive nos contou que ele escolhia especificamente alunas com famílias protetoras, porque sabia que estaríamos desesperadas para provar que não precisávamos de proteção. Sabia exatamente o que dizer para nos fazer desconectar nossos próprios sistemas de segurança. Ele havia refinado sua técnica ao longo dos anos, aperfeiçoado sua abordagem. Mas eu nem estava preocupada, porque aquela não era a única câmera que minha irmã tinha instalado, e eu estava prestes a arruinar a vida dele. Veja bem, minha irmã não era apenas paranoica, ela era inteligente. Muito inteligente. Quando me deu o carro, ela não instalou só as câmeras óbvias. Ela colocou um sistema de backup que nem eu sabia que existia. Uma câmera minúscula escondida no suporte do espelho retrovisor, que enviava imagens diretamente para a nuvem. Ela funcionava com bateria própria e tinha uma conexão de dados independente. Minha irmã estava pagando por isso todo mês sem me contar. Descobri quando voltei da delegacia. Ela estava me esperando no meu quarto com o laptop aberto. Parecia que não dormia há dias. O cabelo estava sujo, preso num coque bagunçado, usando as mesmas roupas de 2 dias atrás. Contei tudo pra ela e vi seu rosto passar de preocupado para furioso, e então para outra coisa, frio calculado. O mesmo olhar que ela tinha no hospital anos atrás, quando decidiu que ninguém ia ajudá-la. Ela abriu um aplicativo no celular que eu nunca tinha visto. Cloud Secure ou algo assim. Tinha criptografia de nível militar, segundo a tela de login. E lá estava, nítido, Chris. Imagens claras de tudo. O Tenente Dan agarrando o volante, ele pegando meu celular, o rosto dele quando disse aquelas coisas sobre garotas orgulhosas. A mudança na expressão dele de predador para presa em segundos quando consegui escapar. Tudo que a polícia disse que precisava, mas não conseguiu por causa das câmeras apagadas. Mas minha irmã não entregou o vídeo imediatamente. Ela ficou ali sentada, olhando para a tela por um longo tempo, os dedos tamborilando na mesa, um hábito nervoso da infância. Então começou a digitar. Fez cópias, muitas cópias. Subiu os vídeos para servidores diferentes. Enviou para si mesma por vários e-mails. Gravou em discos físicos, rotulando cada um com a data e a própria assinatura. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que aprendeu a lição sobre confiar no sistema. Com provas, eles perdem as coisas, ela disse. Ou as provas são corrompidas, ou alguém apaga acidentalmente o arquivo. Sempre tenha backups dos seus backups. Voltamos à delegacia na manhã seguinte. A detetive, uma mulher chamada Rodrigues, assistiu ao vídeo 3 vezes. Seu rosto ficou mais tenso a cada exibição. Ela chamou 2 outros policiais, e o supervisor dela. Dentro de 1 hora, tinham um mandado. Mas quando foram prender o Tenente Dan, ele não estava em casa. A autoescola estava fechada, com um cartaz impresso às pressas colado na porta. Emergência familiar. O carro dele tinha sumido. Rodrigues nos ligou à tarde. Encontraram o carro na casa do irmão dele, 2 cidades adiante. Ele estava ficando lá, mas saiu 1 hora antes de a polícia chegar. Alguém o avisou. O irmão jurava que não sabia de nada, mas Rodrigues não acreditou. E minha irmã também não. Ela começou a própria investigação. Nada ilegal, só redes sociais, buscas em registros públicos. Mal dormia, movida a café e raiva. Descobriu que o Tenente Dan tinha um padrão. A cada poucos anos ele se mudava para uma nova cidade, abria uma nova autoescola, construía uma reputação. Então algo acontecia, e ele sumia.
Minha irmã encontrou 6 cidades diferentes, 6 autoescolas distintas, sempre com avaliações brilhantes até fecharem de repente. Sempre a mesma história, um instrutor confiável, um pilar da comunidade, até não ser mais. Ela imprimiu tudo e entregou a detetive Rodrigues, com os padrões destacados, as semelhanças nos nomes das empresas, as lacunas no histórico de trabalho dele que coincidiam com os fechamentos. Mas Rodrigues nos deu más notícias. As imagens, embora incriminadoras, talvez não fossem suficientes. O advogado do Tenente Dan, e de algum jeito ele já tinha um dos caros da cidade, estava argumentando que a câmera escondida era ilegal, que eu era menor de idade e não podia consentir com a gravação sem meu conhecimento, que as filmagens eram inadmissíveis. Ele estava tentando derrubar todo o caso por uma tecnicalidade. Minha irmã surtou. Nunca tinha visto tão furiosa. Ela jogou um copo contra a parede, gritou que o sistema era falho, que eles sempre se protegiam, que as vítimas nunca recebiam justiça. Achei que ela fosse fazer alguma loucura, mas em vez disso ela ficou quieta. Um silêncio assustador. Aquele tipo de silêncio que significava que ela estava planejando algo. Ela me disse para arrumar uma mala. Iríamos fazer uma viagem de carro. Eu não entendia por que precisávamos sair da cidade. Minha irmã apenas repetia que precisávamos encontrar as outras garotas. Ela tinha as iniciais dos chaveiros que a polícia encontrou e cruzou com os registros do DMV das cidades onde o Tenente Dan havia atuado. Levou menos de um dia para ela encontrar nomes e endereços. Trabalhou a noite inteira, alimentada por café preto e uma determinação que eu nunca tinha visto antes. A tela do laptop dela brilhava na escuridão da nossa sala de estar, projetando sombras em seu rosto enquanto ela digitava furiosamente, murmurando para si mesma sobre padrões e cronogramas. Nossa primeira parada foi a 3 horas ao norte, uma pequena cidade universitária cercada por campos de milho. Uma garota chamada Jéssica que tinha feito aulas com ele 4 anos atrás. A família dela havia se mudado 2 vezes desde então, mas minha irmã os encontrou por endereços de encaminhamento e redes sociais. Ela imprimiu mapas, destacou rotas, até checou relatórios de obras para evitar atrasos. Nada foi deixado ao acaso. A mãe de Jéssica atendeu a porta da casa modesta de 2 andares. Ela parecia cansada, desconfiada, com a mão agarrando o batente da porta como se pudesse fechá-la a qualquer momento. Quando minha irmã explicou por que estávamos ali, o rosto dela ficou branco. Ela chamou o marido, e passamos 20 minutos na varanda explicando tudo, enquanto vizinhos passeavam com cachorros e crianças andavam de bicicleta, alheios ao peso da nossa conversa. Jéssica não quis falar no início. Agora está na faculdade, cursando medicina, tentando seguir em frente com a vida. Sentou-se à nossa frente na sala de estar, braços cruzados, mandíbula tensa. As paredes estavam cobertas com suas conquistas, certificados de honra, fitas de feiras de ciências, cartas de aceitação. Mas quando minha irmã mostrou a filmagem do meu carro, ela desabou. Mesma história. Mesmo terreno baldio atrás de um galpão abandonado. Mesma lição sobre respeito. Ela nunca contou a ninguém além dos pais, e eles decidiram não levar adiante. Sem provas, palavra dela contra a dele. Por que fazê-la passar por aquilo? A mãe dela assegurava enquanto ela chorava, nos lançando olhares que eram uma mistura de gratidão e ressentimento. Tínhamos trazido aquilo de volta para as vidas deles, forçando-os a reviver algo que tentaram tanto enterrar. Mas Jéssica tinha algo que não esperávamos, um diário. Ela escreveu tudo logo após o ocorrido com datas e detalhes. Sua terapeuta havia sugerido. Nunca mostrou à polícia porque os pais não queriam envolvimento, mas agora, ao ver que ele ainda fazia isso, ela tirou cópias das páginas para nós. Suas mãos tremiam enquanto alimentava cada página na impressora de casa, a máquina zumbindo e clicando na sala silenciosa. A próxima garota, Amanda, morava longe. A viagem nos tomou a noite inteira. Minha irmã dirigia enquanto eu dormia inquieta no banco do passageiro, acordando sempre que parávamos para abastecer ou passávamos por trechos esburacados da estrada. Eu continuava sonhando com aquele estacionamento vazio, acordando ofegante. A rodovia se estendia infinitamente à nossa frente, iluminada apenas pelos faróis e por caminhões ocasionais. Minha irmã havia preparado lanches, garrafas de água, até direções impressas caso o celular morresse. Sempre preparada para o pior. Amanda foi mais difícil de convencer. Ela morava num condomínio elegante, com porteiro e câmeras de segurança. Havia construído uma vida nova. Tinha um noivo que não sabia de nada. Ela implorou para que a deixássemos em paz, parada na porta como se não soubesse se devia nos deixar entrar ou chamar a segurança. O anel de noivado dela captava a luz do corredor enquanto ela gesticulava, implorando para que entendêssemos. Minha irmã não insistiu. Apenas deixou seu número e disse que se Amanda mudasse de ideia, estaríamos por perto. Ela falou suavemente com cuidado, como se estivesse tentando acalmar um animal assustado. Estávamos voltando ao carro quando Amanda veio correndo atrás de nós, descalça sobre o concreto frio da garagem. Ela disse que não podia testemunhar, mas tinha algo. Uma filmagem de segurança de um posto de gasolina próximo ao local do ocorrido.
Ela tinha conseguido do dono, anos atrás, planejando usar, mas nunca o fez. O vídeo mostrava o carro do Tenente Dan saindo da área exatamente no horário que ela descreveu. Não era prova do abuso, mas era prova de que ele havia mentido sobre onde estava naquele dia. Ela nos entregou um pendrive, avisando que era a única cópia, e correu de volta para dentro sem dizer mais nada. Passamos uma semana na estrada, vivendo em motéis baratos e com os suprimentos meticulosamente organizados da minha irmã. 7 garotas espalhadas por 3 estados, todas muito dispostas a falar. 4 nos deram provas, mas preferiram permanecer anônimas: fotos, diários, mensagens de texto que haviam enviado a amigas logo depois. Uma garota, Maria, havia gravado ele com o celular, sem que ele soubesse, só áudio, mas era possível ouvi-lo falando sobre ensinar respeito, ouvir os soluços dela, ouvir as portas do carro sendo trancadas. Cada encontro foi diferente. Algumas meninas nos encontraram em lugares públicos, cafés, bibliotecas, parques. Outras nos convidaram para suas casas, seus espaços seguros. Sarah nos encontrou na igreja dela depois do expediente. Disse que era o único lugar onde se sentia protegida o suficiente para falar sobre isso. Os bancos vazios pareciam ouvir enquanto ela contava sua história, a voz ecoando levemente naquele espaço imenso. Minha irmã organizou tudo em pastas com cores diferentes, indexadas, cruzadas por categoria. Fez várias cópias de tudo, trabalhando em gráficas 24 horas para evitar deixar rastros digitais. Enviou algumas para Rodrigues, subiu outras para servidores seguros, até mandou um conjunto para nossa tia, que era assistente jurídica em outro estado. Ela estava montando um caso que a polícia não poderia ignorar ou perder. Cada prova era registrada, datada e verificada. Ela criou linhas do tempo, mapas mostrando os padrões de movimentação dele, gráficos demonstrando como ele escolhia as vítimas. Mas o Tenente Dan ainda estava desaparecido. O irmão dele alegava que ele tinha ido acampar e não sabia onde. Rodrigues havia emitido alertas, mas ele havia desaparecido antes e sabia como se esconder. Minha irmã ficava mais frustrada a cada dia. Checava o celular constantemente esperando por notícias. Mal dormia, sobrevivia com cafeína e pura determinação. Eu a encontrava às 3 da manhã encarando os murais de evidências, procurando padrões que todo mundo tinha perdido. Até que ela teve uma ideia terrível e perigosa. Ela queria me usar como isca. Marcar um encontro, fingir que eu queria me desculpar, desistir das acusações, fazer com que ele saísse do esconderijo. Eu disse que ela estava louca. Rodrigues jamais aprovaria isso. Era perigoso demais. Discutimos por horas, nossas vozes ecoando pela casa vazia. Ela disse que era a única maneira. Eu disse que tinha que haver outra opção. Nenhuma das duas cedia. Mas minha irmã não planejava contar a Rodrigues. Ela já tinha começado a sondar. Postou em alguns fóruns de instrutores de direção dizendo que procurava um novo professor, depois de um mal-entendido com o anterior. Usou um nome falso, mas incluiu detalhes suficientes para que o Tenente Dan pudesse reconhecer a situação. Ela achava que o ego dele não o deixaria resistir, que ele iria querer saber o que eu estava pensando, querer controlar a narrativa novamente. Eu devia tê-la impedido. Devia ter ligado para Rodrigues. Mas parte de mim também queria que ele fosse pego. Queria que aquilo acabasse. Queria parar de pular toda vez que via um carro parecido com o dele. E minha irmã jurou que seria cuidadosa. Nos encontraríamos num lugar público com muitas pessoas por perto, ela estaria observando por perto. Tinha planos de contingência para seus próprios planos de contingência. O que poderia dar errado? A resposta veio depois de 3 dias checando o e-mail falso a cada hora. Não do Tenente Dan diretamente, mas de um amigo que disse conhecer um excelente instrutor, especializado em alunos nervosos, muito compreensivo com situações delicadas do passado. O endereço de e-mail era genérico, mas o estilo de escrita era familiar. Aquele mesmo tom condescendente. A mesma ênfase em respeito e confiança. A mesma maneira de fazer favores soarem como presentes. Minha irmã marcou o encontro. Uma cafeteria movimentada no centro, 2 da tarde, cheia de testemunhas. Ela estaria na mesa ao lado da minha. Rodrigues estaria no estacionamento, mesmo sem saber exatamente como aquele encontro havia sido marcado. Dissemos a ela que o Tenente Dan tinha me procurado querendo contar seu lado. Ela não gostou, mas concordou em manter viaturas por perto. Minha irmã havia visitado o local 3 vezes antes. Estudou as saídas, verificou os ângulos de visão, até cronometrando quanto tempo levava do banheiro até a porta da frente. Eu cheguei cedo. Pedi um café que não consegui beber. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara. A cerâmica batia no pires toda vez que eu a colocava sobre a mesa. Minha irmã estava 2 mesas atrás, fingindo trabalhar no laptop. Tinha tingido o cabelo e usava óculos escuros, mas eu via a tensão nos ombros dela, via os dedos pairando sobre o celular, pronta para chamar ajuda. A cafeteria era perfeita. Cheia o suficiente para parecer segura, silenciosa o bastante para gravar uma conversa. Profissionais em intervalo de almoço, estudantes concentrados, mães com carrinhos de bebê.
Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Na mesa 12, ele entrou exatamente às 2. Mesma calça caqui passada com precisão militar. Mesma camisa polo com o logotipo da autoescola, mesmo que a escola estivesse fechada. Parecia mais velho, de alguma forma cansado. Novas rugas em volta dos olhos, cabelos grisalhos que eu não tinha notado antes. Sentou-se na minha frente e sorriu. Aquele sorriso de instrutor, calmo, paciente, como se nada tivesse acontecido. Como se fossemos apenas discutir técnicas de baliza. Pediu um café preto. Fez comentários sobre o tempo enquanto esperava. Suas mãos estavam firmes, a voz tranquila. Se você não soubesse de nada, pensaria que ele era exatamente aquilo que parecia ser, um professor preocupado encontrando uma aluna problemática. Começou a falar sobre mal-entendidos. Sobre como os jovens às vezes interpretam as coisas de forma errada. Sobre como ele lecionava há 20 anos sem uma única reclamação até agora. Disse que entendia que eu estava com medo. Que minha irmã havia enchido minha cabeça de paranoia. Que ele poderia me ajudar a enxergar as coisas com clareza se eu apenas confiasse nele. A voz dele era hipnótica, reconfortante. Eu podia entender como outras garotas acreditaram nele antes. Queria jogar meu café no rosto dele, gritar. Queria que todos na cafeteria soubessem o que ele era. Mas precisava mantê-lo falando. Rodrigues precisava que ele dissesse algo incriminador. Então eu assenti, entrei no jogo. Perguntei por que ele havia deixado a cidade, se não tinha feito nada de errado. Mantive minha voz baixa, incerta, como se estivesse começando a duvidar de mim mesma. O rosto dele mudou então, só por um segundo. Aquele mesmo olhar do carro. A máscara caindo, revelando algo mais escuro por trás. Então a máscara voltou. Disse que o advogado dele aconselhou que ele se mantivesse afastado. Que pessoas como minha irmã podiam ser perigosas quando se fixavam em algo. Disse que estava preocupado comigo, por estar sendo influenciada por alguém tão instável. Estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse tocar na minha, e eu tive que me forçar a não recuar. Foi quando minha irmã se levantou. Não sei se ela planejou aquilo ou se simplesmente surtou. Caminhou até a nossa mesa com a maior calma do mundo e colocou o laptop na frente dele. A tela mostrava as imagens da nuvem, o rosto dele agarrando o volante, ele pegando o meu celular, tudo em alta definição. Ela tinha melhorado a imagem, aproximado o foco no rosto dele. Dava para ver o exato momento em que ele decidiu me levar para aquele terreno baldio. Dava para ver o cálculo nos olhos dele. Ele ficou pálido e começou a se levantar. A xícara de café virou, espalhando líquido pela mesa numa poça escura. Mas Rodrigues já estava entrando pela porta com outros 2 policiais. Eles tinham escutado tudo pelo microfone que eu estava usando. Tinham ouvido ele tentando me manipular. Combinado com as imagens e as evidências das outras garotas, era o suficiente. A prisão foi silenciosa, sem drama. Ele não resistiu, só repetia que queria seu advogado. Os clientes da cafeteria assistiram em silêncio atônito enquanto ele era levado para fora. Ao passar pela janela, ele olhou para mim, não com raiva, mas com decepção. Como se eu tivesse falhado em algum teste. Como se tivesse provado que não era forte o suficiente para guardar um segredo. Como se tivesse quebrado uma confiança sagrada entre professor e aluna. O julgamento durou 6 meses. O advogado tentou de tudo. Disse que as imagens tinham sido manipuladas. Disse que as outras garotas estavam copiando minha história para chamar atenção. Disse que minha irmã havia orquestrado tudo por causa do trauma dela. Mas havia provas demais. 7 garotas com histórias parecidas. Documentos que remontavam a anos. O padrão de mudar de cidade, de trocar de nome. A coleção de chaves que ele não conseguiu justificar. As outras garotas foram corajosas. Jéssica depois por videoconferência da faculdade. A voz firme enquanto contava cada detalhe. Amanda enviou uma declaração por escrito, lida em voz alta pela promotora. Até Maria, que era a mais assustada, concordou em tocar sua gravação de áudio no tribunal. Cada testemunho se somava ao anterior. Cada detalhe corroborava o padrão, os terrenos baldios, as lições sobre respeito, a forma como ele desligava o freio de emergência. O tenente Dan subiu ao banco de testemunhas para se defender, ainda interpretando o instrutor respeitado, ainda falando sobre confiança e respeito. Disse que dedicou a vida a manter motoristas jovens seguros. Trouxe suas medalhas, seus certificados, cartas de pais agradecidos cujos filhos ele ensinou. Mas a promotora o destruiu. Perguntou sobre a coleção de chaves, sobre as autoescolas fechadas, sobre por que ele mirava especificamente em alunos com famílias protetoras. Ele realmente admitiu essa parte. Disse que famílias superprotetoras criavam motoristas nervosos. Disse que tinha técnicas para ajudá-los a relaxar e confiar no processo. A promotora perguntou se essas técnicas incluíam levá-los a locais isolados. Se incluíam desligar dispositivos de segurança. Se incluíam agressão física. Cada pergunta era precisa, cirúrgica, projetada para desmontar suas defesas. O advogado dele contestou tudo, mas o estrago estava feito. O júri viu quem ele realmente era. Viu além das medalhas e certificados o predador por trás. Levaram menos de 2 horas para condená-lo.
7 acusações de agressão, 3 de sequestro, uma de roubo por ter levado meu carro. Culpado em todas as acusações. A sentença foi na semana passada. O tribunal estava lotado. Outras garotas tinham se apresentado depois que o julgamento começou. Tarde demais para depor, mas estavam lá, sentadas na galeria, testemunhas silenciosas de suas próprias histórias. 25 anos. Não é o suficiente pelo que ele fez, mas é o bastante para mantê-lo longe de outras garotas. A juíza o chamou de predador sistemático que usava sua posição de confiança para atacar mulheres jovens e vulneráveis. Disse que as evidências eram esmagadoras e o padrão de comportamento, claro. Agradeceu a minha irmã, especificamente pela documentação meticulosa. Após a sentença, eu e as outras garotas nos encontramos do lado de fora do tribunal. Não combinamos, só acabamos todas ali, atraídas por uma experiência compartilhada. Jéssica me abraçou e disse que minha irmã a salvou de anos acreditando que era louca. Amanda chorou. Maria apenas ficou ali, finalmente com um semblante de paz. Trocamos números de telefone. Prometemos manter contato. Um grupo de apoio nascido do trauma, mas sustentado pela sobrevivência. Minha irmã não foi à sentença. Disse que não precisava ver. Ela já tinha vencido. Já tinha provado que evidência importa. Que documentação importa. Que ser paranoica não é loucura se você estiver certa. Ela passou tantos anos se sentindo impotente pelo que aconteceu com ela. Essa foi a vitória dela também. Eu a encontrei em casa, finalmente dormindo em paz pela primeira vez em meses. Ela ainda mantém as câmeras no meu carro. Ainda insiste que eu as deixe funcionando. Mas agora não me incomoda mais. Eu vi o que acontece quando você confia na pessoa errada. Vi o quão rápido alguém pode passar de protetor a predador. As câmeras não são mais sobre paranoia. São sobre poder. O poder de provar o que realmente aconteceu. O poder de ser acreditada. Rodrigues me chamou de lado depois do julgamento. Agradeceu por eu ter sido corajosa. Disse que a maioria das vítimas nunca denuncia. Disse que as provas que reunimos foram as mais completas que ela já tinha visto em 20 anos. Depois me perguntou sobre o encontro na cafeteria. Como realmente sabíamos que ele estaria lá. Ela já sabia. Eu percebi. Mas precisava ouvir da minha boca. Contei a verdade sobre os posts falsos da minha irmã. Sobre como a traímos. Achei que ela fosse ficar com raiva. Mas ela apenas balançou a cabeça e sorriu. Disse que minha irmã daria uma boa detetive. Disse que às vezes o sistema precisava de pessoas que não desistem. Me deu seu número direto. Disse para ligar se algum dia precisássemos de algo. Minha irmã está diferente agora. Ainda protetora, ainda cuidadosa. Mas a raiva se foi. Aquela fúria fria que a movia por anos. Ela sorri mais. Dorme melhor. Começou a namorar de novo. Até tirou algumas câmeras do próprio apartamento, não todas, mas algumas. Progresso vem em pequenos passos. Ela agora ajuda outras garotas. Criou um site sobre recursos de segurança, câmeras escondidas, direitos legais, como documentar incidentes. Recebe e-mails toda semana de famílias enfrentando situações parecidas. Às vezes ela ajuda a encontrar advogados. Às vezes ela só escuta. Mas sempre diz a mesma coisa: evidência importa. Documentação importa. Estar preparada não é paranoia. Ela está construindo um exército de garotas protegidas. Uma câmera de cada vez.